Olá, tudo bem, meus caros? No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito interessante, curioso e interdisciplinar no campo dos estudos da literatura, da história, da geografia, da etnografia, das artes. Desejo falar sobre crônicas de viagens. Bom, vocês devem estar pensando o que significa essa expressão. É uma expressão que também nos remete a pensar sobre um pouco de quem escreve crônica, que é o cronista, é aquele que escreve em jornais de grande circulação, ou seja, contratado por um jornal para escrever sobre uma realidade, contar um caos, explicar por meio de uma situação vivenciada, experimentada, não é? É o caso daqueles que escrevem crônicas, ou seja, os cronistas, não é? Os cronistas dos jornais, que é um gênero ali literário um pouco diminuto, um pouco reservado no aspecto do tamanho, não é? Que comove um leitor, digamos, contemporâneo, né? Porque de fato trata de algo das notícias, fala sobre uma situação que aconteceu e desencadeia por uma experiência pessoal, cita um autor ou outro, né? Então, os cronistas, na verdade, eles escrevem aí como forma também de angariar uma função dentro do jornal. E crônicas de viagens são aqueles escritores na literatura brasileira que escreveram crônicas no momento em que eles estavam viajando, no momento que eles saíram do seu rincão de origem, viajaram ao norte do Brasil, ao Nordeste, viajaram pela Europa, né? E trouxeram o quê? Essa bagagem de cultura e, ao mesmo tempo, memorialística, porque eles rascunharam, esboçaram os momentos da sua viagem, resgataram a culinária local, a cultura local, o folclore. Esse foi o caso de Mário de Andrade. Mário de Andrade, escritor modernista, faleceu novo, com 51 anos de idade, mas deixou um projeto inacabado. Ele deixou uma obra chamada O Turista Aprendiz. E foi essa obra que eu trabalhei no meu mestrado, abordando um pouco desse aspecto das crônicas de viagem. De antemão, eu fiz uma disciplina como aluno especial e naquela época nós estudamos vários cronistas, né, como Rubem Braga, que escreveu as Crônicas da Guerra, né, quando ele foi expedicionário na Segunda Guerra Mundial, quando ele ficou lá na Itália e pôde resgatar um pouco do que ele viu dessa Segunda Guerra. A Cecília Meirelles, que também outra escritora brasileira que viajou por vários países e busca rascunhar um pouco desse Oriente um tanto desconhecido da nossa realidade. Nós estudamos também Paté Baby de Alcântara Machado, outro escritor modernista que nos traz um pouco dessa Europa ainda diferenciada, a vivência que ele teve nas cidades de Paris, Lisboa, Madrid, os museus que ele visitou, essa escrita um pouco mais, digamos, moderna que ele nos traz, né? Alcântara Machado, autor também de Brás, Bexiga e Barra Funda, outra obra fundamental para entendermos essa modernidade que, de fato, a Semana de Arte Moderna nos provocou no Brasil e no mundo, né? Mário de Andrade, com o Turista Aprendiz, ele escreve crônicas nas viagens que ele faz em 1927 e 1928. São 2 anos importantes no qual o próprio escritor pôde ficar na casa de Câmara Cascudo, grande folclorista brasileiro, na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, visitar aquele grande cajueiro que tem na cidade de Natal, falar um pouco dos trabalhadores braçais, que, digamos ali, não tem nem condições de pegar o ônibus, porque falta o valor do preço da passagem de ônibus, visitar os engenhos de cana-de-açúcar na Paraíba, o engenho Bom Jardim, que Mário de Andrade também visitou. Então, é interessante pensarmos que as crônicas de viagem se constituem como um gênero literário que busca, de forma etnográfica, resgatar uma realidade e por natureza, porque casa elementos do folclore, da etnografia, da geografia, digamos, das artes, porque também resgata a fotografia, porque muitos escritores recorrem às fotografias para conseguir comprovar de fato que eles estiveram naquela localidade, como foi o caso de Mário de Andrade, no Turista Aprendiz, que é essa obra aqui muito significativa. Mário de Andrade vai rascunhar
todas essas andanças que ele teve, nos terreiros de candomblé que ele entrou, né, nas danças de boi-bumbá, no encontro que ele teve com Chico Antônio, quando ele escreveu A Vida do Cantador, que é uma obra também fundamental para entendermos esse cantador de cocos, A Vida do Cantador, que Mário de Andrade nos descreve aqui, muito interessante, que também foi uma obra inacabada, que é publicada com a edição crítica da Raimunda de Brito Batista. Tá? O Chico Antônio era um cantador de cocos que o Mário de Andrade encontrou lá no Nordeste, e ele fez uma amizade muito interessante com esse cantador de cocos. Né? Ele buscou averiguar em que medida essa musicalidade do Chico Antônio ela nos traz uma lembrança de Brasil, né? Essa questão do folclore, essa questão das danças regionais. Então, o Turista Aprendiz é uma obra composta por crônicas de viagens, todas elas datadas, tá? Então, Mário de Andrade escrevia crônicas, ele foi contratado pelo Diário Nacional, que era um jornal de São Paulo, que contratou ele. Então, durante essas viagens, ele carrega a sua Kodak. A Kodak era a máquina fotográfica, né? Na qual ele nem podia fotografar esse período que ele teve no Norte e no Nordeste. Primeiramente, ele faz uma viagem ao Nordeste, depois ao Norte. Então, ele vai, digamos ali, todas essas andanças, registrando. Primeiro ele vai ao Rio de Janeiro, de lá ele encontra com Graça Aranha, encontra com alguns modernistas também, com Manuel Bandeira, e Mário vai trazer todas essas lembranças, né, de uma maneira muito hilária de compor essa etnografia, de uma maneira muito sarcástica, porque aqui ele conta piadas, ele traz assim o bom humor, né? Numa determinada passagem aqui, ele tem um sonho, e é interessante dizermos que esse sonho faz com que ele se transporte para uma comunidade ribeirinha. Então, ele resgata esse potencial do imaginário popular também, por meio do sonho. É muito interessante essa obra, porque ela é muito rica, rica de folclore, rica de cultura brasileira, né? Essas andanças, esse período que ele ficou na casa de Câmara Cascudo, que foi, digamos ali, o anfitrião dele na cidade de Natal, né? Enfim, nesses encontros e desencontros que ele teve com grandes autoridades, os prefeitos, né? Que recebiam ele, chamando ele de intelectual, de professor. A tribo que ele imagina, uma tribo chamada os Índios do Omissol. Tá? Os Índios do Omissol é uma tribo imaginária. Então, é interessante pensarmos que Mário de Andrade, no Turista Aprendiz, ele vai casar o elemento da imaginação, não é? Com essa categoria documental que ele registra, esse olhar etnográfico, que não à toa ele também leu o Viagens à Minha Terra, de Almeida Garra, que é um escritor português. E teve forte influência. Quem aponta isso é a estudiosa de Mário de Andrade, chamada Telê Ancona Lopes, uma professora da UFSC, da Universidade de São Paulo, já aposentada. Então, a professora Telê também, que vai juntar os originais, que vai publicar essa obra em 1976, tá? Essa obra ela sai pela editora Duas Cidades, inicialmente Capa Laranja, e depois essa editora Itatiaia publica essa outra edição aqui que vocês estão observando. Aqui a foto, né, digamos ali, de Cândido Portinari, tá? Não é a foto bem, mas uma pintura em tela, uma pintura a óleo, tá? Muito interessante. Mário de Andrade tinha muitos amigos artistas, né? Anitta Mafalda, Tarsila do Amaral, Ismael. Mas agora vamos voltar um pouquinho do que é esse gênero das crônicas de viagens. O mais interessante pensarmos é que as crônicas de viagens ela é um gênero estudado também na literatura, tá? E no qual também muitos outros escritores se debruçaram. Eu mencionei a vocês aqui Viagem à Minha Terra, de Almeida Garra. Mencionei também o Paté Baby, de Alcântara Machado. Mas o próprio Saramago, escritor português, escreveu também Viagem a Portugal, que é um livro interessantíssimo de imaginarmos que digamos ali, ele traça todo um perfil de norte a sul do país, né? Um perfil continental ali, o continente ali da Península Ibérica, né? E nos traz aí as passagens que ele faz por essas cidades, né? Enfim, por todas essas andanças, descrevendo de uma maneira muito também metódica, né? Buscando averiguar em que medida essas cidades
também traz a ele uma lembrança de cidadão português, né? Enfim, de uma maneira muito também exótica, o Saramago nos faz isso aqui no Viagem a Portugal. É um livro pouco conhecido do Saramago, tá? Interessante pensarmos também que o Lévi-Strauss, que teve no Brasil, e que o Mário de Andrade recebeu ele juntamente com a sua esposa, Lévi-Strauss e a Dina Strauss, um casal, né, europeu, chega na Universidade de São Paulo e Mário de Andrade recebe os dois. E eles vão ministrar um curso de etnografia, né, em São Paulo. E o Mário de Andrade recebeu os dois e também, digamos ali, fez esse papel de anfitrião. O Mário de Andrade trabalhou no Departamento de Cultura em São Paulo, tá? Ele foi chefe da discoteca, que era a coleção de discos. A Oneida Alvarenga foi uma discípula de Mário, foi uma estudiosa da obra dele também, que admirava muito o Mário de Andrade. E o Cláudio Lévi-Strauss escreveu essa obra magnífica de ser estudada também, que chama Tristes Trópicos, também que é um modelo híbrido, né? Ou seja, nós temos aqui elementos da ficção que percorrem a obra, da imaginação do próprio Lévi-Strauss, tá? Desse momento que ele teve em contato com os índios lá no norte do país, tá? Nós temos aqui todas as andanças. Essa edição é uma edição portuguesa de 1952, é uma raridade, tá? Eu comprei ela no sebo, no Rio de Janeiro, e tem hoje uma edição mais nova, mais recente, com várias imagens, várias fotografias, tá? É interessantíssima que quando eu fiz essa disciplina que eu mencionei a vocês, como aluno especial, nós lemos também a parte dessa obra. E alguns alunos apresentaram em formato de seminários, tá? Assim como Rubem Braga, Cecília Meirelles, o próprio Mário, o Paté Baby. Tá? Então, outras obras também foram apresentadas. Voltando a falar um pouquinho da questão das crônicas de viagem, eu quero espelhar aqui juntamente com vocês, para que vocês possam observar que alguns teóricos, inclusive o professor Raul Antelo, no livro dele A Ilha de Marapatá, tá? Mário de Andrade lê os Hispano-Americanos, é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, uma autoridade aí, tá? Sobre vários assuntos no campo da pesquisa científica. O Raul Antelo escreveu o livro, mas esse livro saiu primeiramente em formato de dissertação de mestrado, e ele vai fazer um estudo do Turista Aprendiz de várias outras obras do Mário de Andrade, tá? Mas o Turista Aprendiz é o foco principal do professor Raul Antelo. A Ilha de Marapatá, Mário de Andrade lê os Hispano-Americanos, uma indicação valiosa para que vocês possam ler. Eu vou pedir aqui licença a vocês para espelhar uma parte da teoria da minha dissertação de mestrado, tá? Para que a gente possa ter contato com esses autores. Por exemplo, o Todorov escreve aqui na página 47 da minha dissertação, tá? A viagem em seu relato. Então, Todorov, um crítico búlgaro, né, que trabalha muito essa questão dos protagonistas que escreveram, né, os autores, né, e também protagonista da própria viagem, né, do gênero das crônicas de viagem, como Marco Polo, Cristóvão Colombo, na Conquista da América. Inclusive, é um livro do Todorov que ele estuda todas as crônicas de Cristóvão Colombo, né? John Mandeville também, ele faz esse estudo. Então, o texto do Todorov, eu vou deixar na descrição do vídeo, chama Viagem e o seu relato, tá? Nós temos mais outros textos interessantes, que é do Ottaviani. Ottaviani, um professor da USP, escreveu A Metáfora da Viagem. É outro texto também bastante ensaístico, tá? Que Ottaviani nos provoca a compreender um pouco desse panorama histórico das viagens que o homem, né? O homem sempre sentiu a necessidade de viajar. Né? Nós tivemos sempre essa vontade de conhecer o desconhecido, de viajar pelo exótico, de caminhar, de perambular, né? E toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras, né? Aqui eu citando ele, tá? Toda viagem se destina a ultrapassar fronteiras, tanto dissolvendo-as como recriando-as, ao mesmo tempo que demarca diferenças, singularidades ou alteridades, demarca semelhanças, continuidades e ressonâncias. Então, vocês estão percebendo que, por mais que Ottaviani esteja disposto a ensaiar esse gênero, ele está ali buscando averiguar como essas fronteiras, pensando no aspecto mais global, né, do assunto, elas se dissolvem, né?
elas acabam recriando outras, né? É interessante pensarmos que a viagem é uma forma de nós, seres humanos, nos deslocarmos por outros locais, outros países, né? E o Silviano Santiago tem um outro texto bastante elucidativo também, chamado Por que e para que viaja o europeu? Também ele reflete sobre essa visão do europeu e sobre as conquistas e as viagens, tá? Ele trabalha um pouco essa forma aguçada dos motivos e as razões das viagens para cada sujeito e cidadão, né? Aqui uma passagem do texto dele, peço licença a vocês para citar, que ele diz o seguinte: do romance escrito a partir do século XVIII é o destituir como verdadeira e justa uma ética da aventura para o homem moderno. Tá? Então, nós temos aí uma passagem bastante significativa do texto do Silviano Santiago, que eu vou deixar também nas referências para que vocês possam ler, né, e aprofundar sobre o tema. E para finalizar um pouco mais dessas teorias, eu gostaria de ler a passagem do texto do professor Raul Antelo, que está no livro que eu indiquei aqui a vocês. Tá? Aqui eu adiciono ele em notas de rodapé, que é o que vocês estão visualizando aí, tá? Peço licença, e ele diz, ó, a contrapartida do livro como viagem é a viagem como texto, e não mais a viagem pitoresca e histórica, ao modo dos cronistas metropolitanos. O Turista Aprendiz de Mário de Andrade é uma tentativa de explorar o simultaneismo de pontos de vista, o intelectual de elite urbana, o intelectual provinciano, o primitivo, gerando uma multiplicidade de discursos, o diário de viagens, o ensaio, o documento de análise antropológica, o lirismo narrativo e o prosaísmo poético. Então, foi sobre isso que eu falei com vocês. O livro de Mário de Andrade é de uma hibridez de grande, digamos, amplitude na área de humanidades, né? Desde o ensaio poético, desde a questão do texto mais fotográfico, porque Mário de Andrade casa os textos com a fotografia. Um outro livro que é interessante pensarmos sobre essa questão da fotografia, A Câmara Clara, eu tinha separado ele. Então, um livro muito interessante também de ser lido. Eu mesmo escrevi um artigo, tá? Eu cito isso na minha dissertação, sobre esse casamento das legendas com a fotografia também no livro do Mário. Então, é um livro que é interessante ler, né, que é um aspecto mais ensaístico, mais filosófico, de pensar a fotografia desde lá dos daguerreótipos na França, né, o surgimento da fotografia do século XIX, até a nossa aí, quase atualidade, porque Roland Barthes nos deixou muito novo, se eu não me engano, na década de 80. Né? Então, eu gostaria aqui, praticamente, de finalizar o livro com essa indicação, né, O Turista Aprendiz, do Mário, uma obra publicada pela professora Telê Ancona Lopes, com prefácio dela também, tá? O prefácio é dela, e que vocês possam abordar esse gênero literário, porque casa ficção, porque casa relato etnográfico, né? Temos também elementos documentais, né? Dentro da própria narrativa do diário de viagens, digamos assim, porque Mário vai localizar em formato espacial, né? Ou seja, topográfico essas cidades, juntamente com as datas, e também as imagens que ele tira com a sua Kodak, que é a sua máquina fotográfica. Eu mesmo também vou deixar o artigo que foi publicado sobre o tema das fotografias, com essa questão também das legendas que ele promove, tá? Aqui vocês estão observando com Câmara Cascudo, foi o período que ele ficou na residência dele, tá? Na Vila Cascudo. Então, ele vai adicionando essas legendas, enriquece de uma forma muito gratificante a obra. Tá? Aqui com as irmãs Olívia Penteado, tá? Que foram as irmãs também que viajaram com ele no Alto Solimões. Tá? Ele chama ela de Mag do Lour, né? Com os ribeirinhas, né? Os tapuias de Paritins, desculpa, não os ribeirinhos, mas os tapuias de Paritins, tá? Também. Então, essa descrição dessa realidade, desse período que ele vivencia, tanto no Norte e no Nordeste, está muito bem descrito no livro O Turista Aprendiz. Quem gostou do vídeo, dê um joinha,
Quem deseja também escrever comentários, escrevam nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.